Boa noite para vocês que estão nos assistindo. Aos que estão presentes aqui, obrigada pela presença, pela participação. Boa noite a todos. Oi. Para vocês também que estão online, acompanhando mais uma live, mais uma transmissão aqui da nossa igreja, Jardim Lindóia. Esse é o grupo Mais Vida e Saúde. Aqui nessa igreja do Jardim Lindóia, nós temos um grupo que se dedica aos assuntos relacionados à saúde. Saúde como um todo, saúde física, saúde mental, saúde espiritual também. Nós sempre damos nesses encontros dicas, orientações para que você tenha uma vida saudável, uma vida plena, uma vida feliz, completa, Não apenas dicas de culinária, temos aqui a culinária. Hoje nós vamos dar palestras com dicas de saúde. Teremos a presença da doutora Estela Gomes, que é a líder dessa equipe aqui. Teremos também uma receita especial, que vai ser preparada na hora, e os que aqui estão presentes depois vão degustar, vejam só. Por isso apelo a vocês que estão do outro lado, que também venham presencialmente. Nós estamos com as nossas atividades aqui abertas ao público, presencialmente, e também online, como vocês estão nos vendo. Agora nós vamos começar e, como sempre, todas as nossas atividades, nós não começamos sem antes agradecer ao nosso Deus. Então peço agora que, atitude de reverência, apenas incline a sua fronte, fique como você está. Vou fazer uma oração para começarmos esse programa. Inclinemos nossas frontes. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos deste o privilégio de mais um dia de vida, de mais um dia estarmos aqui, estudando sobre saúde, adquirindo e compartilhando conhecimento com os nossos amigos que estão presentes, também aqueles que estão em suas casas, em seu trabalho, enfim, que estão assistindo esta transmissão. Peço, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito entre nós, que nos oriente, que nos guie, nos ilumine, que possamos, de uma maneira sábia e eficaz, transferir o conhecimento que temos para essas pessoas, para que nós possamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde como um todo. Assim, meu Deus querido, tudo te peço e em tuas mãos entrego, pedindo que dirija essa programação e que seja para enriquecer ainda mais a nossa mente, nossos corações com conhecimentos que sejam relevantes para nós, nossos familiares, amigos, enfim. Assim, tudo te peço, em tuas mãos entrego, em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Agora nós vamos ter uma palavra. Doutora Estela, por favor, muitos já conhecem, fique à vontade. A palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês também estão conosco hoje. E a gente hoje vai conversar sobre um assunto bem interessante, que muitas pessoas têm muitas dúvidas. É um assunto que é muito frequente. Muitas pessoas me perguntam e pediram que esse assunto fosse abordado, que é sobre a anemia. Vocês conhecem alguém com anemia? Sim. Já tiveram anemia alguma vez na vida? Sim. É muito frequente, né? Muito frequente. Diz que em torno de 90% das pessoas, né, têm ou tiveram em algum momento da sua vida, né, algum episódio de anemia. E o que é anemia, então? Você sabe? Você sabe o que é anemia? Anemia é quando a gente tem uma deficiência na nossa alimentação. Pode ser de ferro, pode ser de zinco, pode ser de proteína, pode ser de qualquer coisa, né? Então existem vários tipos diferentes de anemia. Hoje nós vamos falar da anemia mais prevalente de todas, que é a anemia do ferro, anemia ferropriva, chamada, né? Que é por deficiência de ferro, que é a mais comum, é a mais frequente. Como eu disse, em torno de 90% das anemias, né, é por causa da anemia ferropriva. Oi, Flávia. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, existem várias coisas. Então, para que a gente precisa do ferro? Qual é a importância disso? O ferro, ele age na formação do nosso sangue. Então, ele vai formar
a hemácia, né, as células vermelhas do nosso sangue. E as células vermelhas do sangue é que fazem o transporte de oxigênio no nosso organismo. Então é muito importante, né? A anemia é uma doença prevalente e é muito importante porque ela causa vários problemas. O que a pessoa que tem anemia sente, você sabe? Sono, cansaço. É só você pensar assim, ó. Se essa célula é a que leva oxigênio para todas as outras células, né, do nosso organismo, não tendo ela, o que vai acontecer? O oxigênio não vai chegar, então não chega nutrientes, não chega vitaminas, não chega. Então, assim, várias coisas diferentes vão acontecer. Mas então, o principal é cansaço, abatimento, né? Falta de apetite, a pessoa não consegue comer direito, né? Que mais? Tem menor disposição para o trabalho. Vocês sabiam que muitas pessoas faltam emprego por causa de anemia, né? Porque, claro, elas não sabem. Existem muitas pessoas que são teoricamente deprimidas e não é, às vezes é uma anemia. Então, sempre quando alguém vem consultar comigo eu quero, normalmente as pessoas já chegam com o diagnóstico, né? Porque já leram na internet. Então, eu tô com um problema psicológico, quero um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para dar ânimo, um remédio para acalmar, enfim, né? As coisas mágicas. Eu sempre peço um exame de anemia primeiro, porque muitas vezes é anemia ou falta de vitamina D, ou enfim, né? Outras coisas que causam esses problemas. Uma coisa bem importante também nas crianças com hiperatividade. Crianças hiperativas, pode ser crianças com anemia, ela não está conseguindo, ela está desenvolvendo aquela hiperatividade porque ela está precisando compensar, né? Porque assim, a criança com anemia, ela tem dificuldade de entendimento também, né? Porque o nosso cérebro, imagina, não está recebendo, né, o oxigênio na quantidade que ele precisaria. Então a criança começa a ficar hiperativa, ou o adulto mesmo fica hiperativo, fica elétrico, né? Então é uma das coisas que se faz diagnóstico diferencial. Que mais? Apatia, baixo peso. E aqui é muito importante, crianças e gestantes, né? Adolescentes também, né? Os adolescentes, os idosos que dependem de outras pessoas para dar comida para eles, é muito comum, né? A anemia. Então, assim, muitas vezes a pessoa é tida como tendo um Alzheimer e não é necessariamente um Alzheimer, né? Ela pode estar com anemia também. Então, por isso é importante procurar o médico, né? Fazer os exames antes de ser medicado. E a gente tem uma coisa bem importante, que 5% das mortes em mulheres que recém ganharam bebês pode ser por anemia também. Olha só, é um número bem alto, né? Porque elas não conseguem produzir leite, elas ficam apáticas, né? Com várias outras coisas, e elas não conseguem cuidar do seu bebê e elas ficam doentes e podem morrer. Olha só, isso é uma coisa bem séria. Então, assim, as fontes de ferro. Existem dois tipos de fontes de ferro. Existem as fontes de origem animal e as fontes de origem vegetal. O nosso intestino, o ferro, ele é absorvido no nosso intestino, né? A maior parte do ferro ele é absorvido no nosso intestino. E aí, os alimentos de origem animal, eles, teoricamente, eles são melhor absorvidos do que os de origem vegetal. Por isso que é muito importante quando a gente vai comer, repor ferro pela origem vegetal, a gente sempre comer com uma vitamina C junto.
A vitamina C, ela potencializa a absorção no intestino. Então, assim, origem animal, todo mundo sabe, as carnes vermelhas, né? Frango, peixe, enfim. Uma coisa que todo mundo me pergunta é do leite. Leite e ovo. O que vocês acham? Tem ferro? Não tem. Hã? Cálcio. Ele tem cálcio. E o cálcio é ao contrário. Se você comer alguma coisa com o cálcio junto, por exemplo, sei lá, uma torta de espinafre, né, com um copo de leite de origem animal, né? Esse leite, esse cálcio do leite, ele vai impedir a absorção do ferro do espinafre. Então a gente não usa cálcio, nem queijo, nem leite. A gente deve procurar usar os de origem vegetal que não tem, né, essa competição. Que mais? Aqui então, os de origem vegetal são todos os verdes escuros, né? Espinafre, couve, agrião, né? A rúcula, as folhas verdes escuras. Né? Que mais? Os grãos, né? Os oleaginosos, as leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha, né? Ervilha, que mais? Os grãos integrais enriquecidos também, nozes, castanha, enfim, né? Então, tem bastante opções de origem vegetal também. E também tem no mercado, né? Quem tem intolerância ao glúten, enfim, tem as farinhas especiais, né? Que também são enriquecidas com ferro, enfim. Então, a gente pode usar. Outras causas de anemia. O que é que pode causar anemia? O que é que causa coisas da gente que pode provocar anemia? Então, a principal é a falta de ferro na comida, na alimentação. Diminuição da absorção, ou seja, agora está muito na moda, né? As cirurgias bariátricas, que cortam um pedaço do estômago e do intestino, então diminui a absorção do ferro, então é muito comum. Verminoses também, ácaris, estrongiloides. Existem vários tipos de vermes intestinais, né, que prejudicam isso e dão anemia. E a doença celíaca também, coisas que alteram o fluxo intestinal, a Sila falou hoje, né? De alguns alimentos que aceleram o fluxo intestinal também pode provocar anemia, tá? Outras coisas também, tipo fluxo menstrual muito acelerado, né? Mulheres que menstruam muito, perdas de sangue, né? Por isso é muito, muito, muito comum a anemia nas mulheres. A gente tem que estar sempre cuidando. Anemia nas mulheres, nas adolescentes, nas meninas que recém estão começando a menstruar, né? Porque normalmente o fluxo menstrual ele é mais intenso na menininha, logo que começa a menstruar, né? E na mulher pré-menopausa. Então, são os dois momentos que a mulher perde muito sangue, então tem que cuidar. E parto também, né? Parto, a mulher sangra quando ganha um neném também. Então, a gente tem que cuidar isso, né? Sangramentos crônicos, sangramentos pelo nariz. O diagnóstico é pelo exame de sangue. Gente, não existe aquilo, ó, para ver se eu tô com anemia. Ou então, aperta aqui. Uma hoje dizia pra mim assim, aperta aqui, doutora, ver se eu tô com anemia. Olha aqui, ver se eu tô com anemia. Gente, não tem isso, tem que fazer exame, né?
Porque ou então, dizem, são crendices populares, né? Ah, a ponta do dedo, se tu apertar, a ponta do dedo fica branca, a pessoa tem anemia, né? Mas o que funciona é exame de sangue mesmo, né? Hemograma, ferritina, ferro, dosagem de ferro. E algumas situações que as pessoas perdem sangue, né? Pode ser uma hemorragia digestiva, pode estar perdendo pelo estômago, pelo intestino, né? Então sempre tem uma perda, tem alguma coisa que está consumindo esse sangue. E o tratamento da anemia é com alimentação adequada, mudança do estilo de vida, cuidados, exercício físico, água, descanso, né? Temperança, equilíbrio, né? E além do tratamento, com a medicação também, né? Muitas vezes precisa tomar os remédios, né? Então, cuidar bem da alimentação e quando for comer, a gente sempre não esquecer, assim, o feijão, todas as coisas dos vegetais ali, que a beterraba, enfim, os vegetais que a gente vai usar para prevenir a anemia, não esquecer de comer sempre com uma coisa cítrica junto, né? Porque o cítrico, ele vai fazer com que essa vitamina, com que esse ferro seja absorvido. Então, ele aumenta a absorção do ferro e se torna mais eficiente, né? Então, era isso. Uma dúvida? Não. Bem esclarecido, muito obrigada. Então, agora é a Senira, então. A gente vai fazer hoje uma receitinha bem fácil. Como a Estela estava falando sobre anemia, a gente trouxe uma receita de um shake que vocês podem usar no café da manhã para substituir o café da manhã ou até para substituir a janta. É um shake de laranja, morango e abacaxi. Muito fácil e ele é rico em vitamina C, que a doutora acabou de falar que absorve as vitaminas para absorção do ferro. Então vamos lá. Morango, abacaxi e laranja. Vamos fazer um shake fácil e muito nutriente. Rapidinho. Eu não gosto muito de colocar açúcar nas minhas receitas, nos meus sucos eu não gosto de colocar açúcar. Mas tem gente que não gosta de tomar um suco, uma vitamina que não seja docinho, porque tem o azedinho do morango, né? Apesar do abacaxi estar bem madurinho. Então eu vou colocar 2 colherzinhas de açúcar demerara. Essa quantidade aqui vai dar 2 copos desse tamanho aqui, ó. Dá uma refeição completa. Até para 2 pessoas. 1,5 copo de água com a quantidade de fruta dá 2 copos de suco. 1 minutinho para me bater. A gente não vai coar esse shake, porque a gente vai aproveitar as fibras dele também. Olha só que coisa mais linda que fica, ó. Uma refeição completa, com tudo que a gente precisa. A Estela falou sobre anemia, uma refeição completa para anemia, não precisa se preocupar com outras coisas. Substitui seu café da manhã ou substitui sua janta, certo? Fanny, quer experimentar? Fazer o sacrifício. A Fanny vai fazer o sacrifício para dizer como é que ficou. E depois a gente vai servir pro pessoal que está aqui. Olha só, que sacrifício meu. Quem está aqui vai ganhar também, né? Obrigada, Senhora. Não fica bom, Fanny? Delicioso. Delícia, né? Não precisa Tá muito geladinho. Geladinho, saboroso. Não precisa açúcar, né? Para quem tem dificuldade.
Quem Dá é muito formiguinha bem. tipo eu que gosta de açúcar, Dá muito bem para substituir uma refeição, não dá? com certeza. Café da manhã, Recomendo. Maravilhoso, simples. O trabalho qual é? Só descascar. só descascar, pode descascar, Fanny, e congela as frutas, descasca, se tu tá com, de manhã tu levanta cedo, de noite tu pega, descasca, congela, de manhã tu pega as frutas, põe no liquidificador, dá uma batidinha com a aguinha da torneira ou uma aguinha mineral e tá pronto, não precisa muito trabalho. Ótimo, obrigada. Beleza, né? Olha só, tive o privilégio de experimentar a receita. Que estão aqui presentes também vão ganhar, degustar essa receita que eu já digo que está maravilhosa. Bem, o que eu vou falar para vocês aqui hoje? Quem gostaria de viver até 100 anos? 120, ó. Semira quer viver até os 120. A ciência, alguns estudiosos dizem que é possível o ser humano viver até os 120 anos. Né? Então, quem gostaria de viver até 100 anos? Mas viver bem, né? Vamos combinar. Porque assim, eu no meu trabalho como técnica de enfermagem, eu acompanho muitas pessoas já debilitadas, né? No seu leito, que precisam de ajuda para tudo. E é muito triste, é muito deprimente ver uma pessoa que não consegue mais ter domínio de si próprio, do seu corpo. Mais triste ainda é quando essa pessoa ainda está lúcida, quando o seu cognitivo ainda está em atividade, mas o seu corpo físico, infelizmente, não tem mais mobilidade, a pessoa perde todos os seus momentos, isso por diversas causas, né? Doenças genéticas, algum acidente também, algum AVC, pode ser, né? Às vezes limita, às vezes a própria idade, não é verdade? Então, muitos são os fatores que às vezes a pessoa tem uma vida longa, mas uma vida longa de sofrimento para ela e para a família, para todos que estão em volta, sofrem com aquela pessoa que está enferma. Eu sempre digo, né? Uma pessoa quando adoece, ela não adoece sozinha. As pessoas que estão ao redor adoecem também. É assim um transtorno familiar, né? Fica todo mundo envolvido, quem vai cuidar, aumenta a despesa, a situação financeira da pessoa, daquela família se compromete muitas vezes. Então vou dar umas dicas para vocês. Resultado de uma pesquisa, muitos pesquisadores foram entrevistar e especular a vida de pessoas com mais de 100 anos. Pessoas acima dos 100 anos, mas bem. Pessoas que ainda tinham sua autonomia para se locomover, o seu cognitivo, né, perfeito, nenhuma doença, nenhuma demência, né, que é um pouco comum assim na velhice, né, na idade assim bastante avançada. Então vejam só o que esses pesquisadores descobriram como uma das características em comum desses centenários. Primeiro ponto, essas pessoas não se aposentam. E agora, para quem está contando os dias no calendário para se aposentar, como é que fica? As pessoas que se mantêm ativas, né? Não digo assim trabalhando no seu trabalho para manter a família ou para manter a sua situação financeira, mas as pessoas que mantêm alguma atividade, elas têm uma qualidade de vida muito, muito superior. As pessoas que às vezes se aposentam, a maior causa, uma das causas, aliás, não diria maior, mas uma das causas da depressão é a aposentadoria. Eu vou dar um relato meu pessoal agora. Quando começou a pandemia, que foi em março, eu estava trabalhando, né, numa clínica geriátrica, uma residencial, que se fala, né, um residencial, e aí fui dispensada para evitar o número de muitos funcionários na casa. A direção achou por bem dispensar alguns funcionários. Eu fiquei nessa lista e fiquei feliz. Eu digo, opa, agora eu vou ficar em casa. Puxa, que maravilha, não preciso mais sair cedo, pegar ônibus, me cansar. 12 horas de plantão, o dia está tranquilo, o dia está um pouco mais conturbado, eu fiquei feliz. No primeiro mês, que bom, estou em casa, não tenho compromisso. No segundo mês eu já não sabia mais o que fazer com aquele vazio. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, quem me conhece sabe disso. No terceiro mês já estava insuportável, nem eu me aguentava mais. A falta da atividade, né? O que antes eu reclamava, eu comecei a sentir falta. Quarto mês, resumindo, para não ir muito longo, voltei a essas atividades novamente. E que bom, trabalho é vida. Quando você está em atividade, você se sente útil para você mesmo, para a sociedade. Saber que você tem condições de ajudar alguém que precisa de você faz toda a diferença. Então, pessoas que não se aposentam, que continuam exercendo alguma atividade,
Se essa pessoa tem uma condição financeira boa, ela pode se dedicar a uma atividade filantrópica, na verdade, com crianças, cuidando de animais, se dedicando às artes, artesanato, enfim, existem tantas coisas, né? Atualmente eu estou acompanhando um paciente que ele tem 92 anos e eu achei ele muito bem, totalmente assim, faz tudo. Cognitivamente dele tá ótima. E eu me surpreendi mais ainda quando os colegas me falaram assim, agora ele parou de trabalhar agora por conta da pandemia, os filhos pediram que ele ficasse em casa, porque ele ainda trabalhava no escritório da empresa dele e ia dirigindo. Já fiquei constrangida, porque agora não quero dirigir mais. Vou até renovar minha carteira de novo. E eu pensei, puxa, 92 anos, ainda dirigindo, trabalhando, cuidando da administração financeira da família, todos os bens, um bom patrimônio, ele ainda consegue fazer, porque ele não parou. E o que aconteceu com esse senhor quando ele parou? Ele começou a ter um declínio na sua saúde física, agora já está enfrentando algumas limitações. E os próprios filhos dizem, as colegas falam assim, depois que ele parou de trabalhar, ele teve uma queda, depressão. Está entrando em depressão, quadro depressivo, porque fica sem nenhuma atividade, não tem mais nenhum problema para resolver, não lê mais jornal, não tem assim, os problemas, as questões do trabalho do dia a dia. Né? Vejam só a importância. Então, esse é o primeiro ponto, não se aposentar. Então, você que está contando os dias aí, você pode parar o seu trabalho, mas ache uma outra atividade, não pare. Outro ponto, usar fio dental. Puxa, isso aqui eu achei assim, então, o que o fio dental tem a ver? Usar fio dental por quê? Porque a nossa saliva, a nossa língua, a nossa boca é o local do nosso corpo mais sujo. É meio chato falar essa palavra, mas é onde tem mais bactérias. E essas bactérias, quando elas entram no nosso corpo, no nosso estômago, elas podem ir para a nossa corrente sanguínea e dali desenvolver muitas doenças. Parece uma coisa boba, né? Me lembrei quando eu estava lendo isso aqui, esse resultado, sobre a questão das bactérias. Quando o meu filho ainda era bebê, ele teve muito problema assim com a dentição, culpa minha, mãe de primeira viagem, né? Doce, bala, pirulito para criança, que a criança gosta de doce, né? Resultado é que ele desenvolveu muitas cáries, desenvolveu uma pneumonia, e uma das causas dessa pneumonia, a pediatra na época que estava acompanhando, falou que poderia ter se originado por causa da dentição dele, que estava fazendo tratamento dentário. Vejam só, uma coisa simples, escova os dentes, ok? Use o fio dental também e raspador de língua, que é um hábito que quase ninguém tem. Eu andei lendo há pouco tempo, estudando sobre isso. Raspar a língua também. A língua também, ela mantém, a amiga está ajudando lá, fazendo raspar a língua. Eu estou tentando desenvolver esse hábito. É difícil, né? Mas a gente precisa insistir. Escove os dentes, raspe a língua sempre. Também é importante, porque algumas bactérias, elas ficam na língua, tá certo? Outra coisa, fazer atividade física. Quase desnecessário fazer isso. Nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. O carro, quando fica parado, ele acaba enferrujando. Qualquer eletrônico, qualquer aparelho que você não usa, acaba se atrofiando. E o nosso corpo também. Deus nos criou para a gente estar sempre em movimento, sempre em ação. Então não fique parado, se exercite. Não tem dinheiro para academia, alguém vai dizer, não, precisa? Faça uma caminhada. Eu gosto muito de fazer as caminhadas. É grátis, é o ar livre, você pode ir quando tem o seu tempo. 30 minutos apenas por dia já é o suficiente. O que você faz com 30 minutos? Aposto que fica 3 vezes isso no WhatsApp, não é verdade? Fica mais do que isso nas redes sociais. Agora tem que ficar na rede social, tá? Para assistir as nossas lives. Mas fora isso, acha um tempinho e faça um exercício. Faça uma caminhada no mínimo. Cada um acha o seu esporte favorito. Quem gosta joga bola, os jovens no futebol, enfim. Mas se exercite. Quem tem condições de ir para uma academia, melhor ainda, né? Quem tem recurso, ou faça em casa. A internet tem tantos vídeos. Um dia eu estava pesquisando tantos vídeos assim de exercícios para fazer em casa mesmo. Com o que se tem em casa, com uma cadeira, com uma parede, não é verdade? Ensina assim como levantar peso com quilos de alimentos que você tem no seu armário, improvisar. Então faça atividade física. Outra coisa, coma mais fibras. Celina já falou aqui, Estela também, mais fibras e também no café da manhã. Fibras para que o seu intestino funcione corretamente. Então coma mais fibras, mais cereais no café da manhã. Muitas pessoas pulam o café da manhã, mas o café da manhã, ele é a refeição mais importante do nosso dia. Porque quantas horas o nosso organismo fica ali no jejum absoluto?
E no café da manhã, ele é indispensável. O café da manhã tem de ser a refeição mais completa. Fibras, frutas, proteínas, né? Então, alimente-se bem pela manhã. Bem importante também, durma bem. Durma no mínimo 6 horas ou mais. Melhor é mais. A pessoa que não dorme, a vida dela todinha fica desorganizada. Ela tem dificuldade até para emagrecer, porque incrível que pareça. Porque durante o sono que o nosso cérebro descansa, as nossas células se recuperam, se regeneram durante o sono. E o sono é muito importante. Quem não consegue dormir, não consegue nem estudar, não consegue, tem deficiência de memória, tem falhas de memória, a pessoa que não dorme. Qualquer hora nós vamos fazer uma live aqui, eu andei assistindo uns vídeos bem interessantes, falando só sobre o sono, sobre as 5 fases do sono, que é importante. Nosso sono ele tem várias fases. E se você não tem essas 5 fases do sono, a sua noite fica... Já aconteceu você levantar cansado? Puxa, estou vendo várias cabecinhas aqui assinando, você do outro lado também, assinando que sim. Já acorda de manhã cansado, já vai para a sua lida do dia a dia cansado. Por quê? Porque não dormiu bem. Algum tempo atrás, pois é, né, Sila? Algum tempo atrás, quando eu era um pouquinho mais jovem do que agora, eu achava uma perda de tempo dormir, porque eu queria fazer muitas coisas. Eu disse, puxa, eu vou dormir agora, podia estar fazendo alguma coisa, tenho que dormir. Mas é indispensável uma boa noite de sono. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre sono. Mas, enfim, outra dica, não, quase necessária também, consuma alimentos o mais natural possível. Evite os industrializados, os processados, que tem tantos ingredientes que você nem sabe o que é. Você pegar uma embalagem de um processado, de um congelado, tem ingredientes ali que acho que a gente nem acha no dicionário, tem que ir para o Google para saber que ingrediente é aquele. Então, coma os alimentos o mais natural possível. Ou seja, sempre se diz, né? É até clichê, repetitiva essa frase, mas desembale menos e descasque mais. Opte por uma fruta. Ao invés de dar algum processado para o seu filho ou para você mesmo comer, coma uma fruta, uma laranja, uma banana, enfim. Melancia, época das frutas. Agora, melancia, que delícia, né? Agora está chegando a época. Então, coma a alimentação mais saudável possível. Mais uma sétima dica que encontraram, né? É incomum, não se estresse. Agora acho que eu vou até apanhar aqui porque é quase impossível, né? Não se estressar, mas pelo menos tentar ao máximo evitar o estresse. O estresse ele é responsável por muitas e muitas doenças. Sabemos bem disso, né? O estresse, quantas outras doenças desencadeia? Então evitar ao máximo o estresse. Seja resiliente. Situações assim, atualmente a gente está tendo que exercer bastante a resiliência. A gente vai estar tendo que se adaptar a essa nova fase global. Todo mundo está tendo que se adaptar. Inclusive nós aqui estamos tendo que nos adaptar a esse momento atípico, né? Atípico das pessoas agora, desse século, eu diria, né? Então, a resiliência, não se estressar. Um outro ponto em comum, tenha hábitos. Aqui também isso vem direto para mim, né? Tenha hábitos. A pessoa assim que ela não tem um hábito de vida, todo dia acordar no mesmo horário, comer, procurar manter a refeição no mesmo horário. Um dia almoça a meio-dia, no outro às 2, nos outros às 3, nos outros... Que tem uma vida louca, resumindo assim. Tem pessoas que não têm assim uma agenda, não tem um horário programado. Cada dia um dia diferente. Eu achava isso, uau, que legal, nem um dia igual ao outro. Mas o nosso corpo, o nosso cérebro não gosta disso. O nosso cérebro, o nosso corpo precisa da rotina. E eu fico observando assim nos idosos, algumas pessoas que eu acompanhei, eles têm horário para comer, para medicação, é importante o horário da medicação, mas tem horário para comer, tem horário depois para o banho, tem horário para dormir, é tudo com horário. E eu confesso que eu achava isso, que chato isso, que tédio, todo dia a mesma coisa, mas é o que o nosso corpo precisa. E a gente precisa lidar com isso e aprender a ter rotina, a ter horário no nosso dia a dia. Não deixar uma bagunça cada dia, um dia, aquela confusão, né? Como eu falei no começo. Não abusar do açúcar. De novo, estou falando para vocês, mas mais para mim, não abusar do açúcar. O açúcar causa muitas doenças.
muito mal. Evitar, os alimentos já têm, as frutas têm frutose, já tem o açúcar, para que colocar mais? Nós já falamos, já fizemos várias palestras aqui sobre o açúcar. O açúcar causa demência, é uma das causas da demência. Olha que preocupante isso. Então, evitar ao máximo o açúcar. E para finalizar, o 10º ponto que foi apresentado nessa pesquisa, fique conectado. Agora, todo mundo pensou, conectado no celular, conectado nas redes sociais, também, mas conectado socialmente, não se isole. A gente, infelizmente, no momento, está vivendo esse momento de evitar aglomeração, de evitar muitos contatos, mas eu li uma reportagem uma vez, numa revista bastante famosa, assim, na área da ciência, que falava que a solidão é a maior causa de mortes. E eu não acreditei nisso quando eu li isso. Como assim a solidão? Nunca ouvi falar nisso, fui ler a reportagem. A solidão, ela gera outras doenças. Ela encaminha para a depressão, né? A pessoa vai ficando deprimida, causa síndrome do pânico e a pessoa vai se isolando, obesidade, muita coisa. Solidão, então não se isole, mantenha suas amizades, faça novas amizades. Porque existe uma diferença muito grande. Até eu contestar, como assim, solidão. Quem não tem ninguém, quem não quer ninguém, quem se isola totalmente, quem se exclui da vida social. E solicitude, quando a pessoa decide morar sozinha, são duas coisas diferentes. É muito grande o número de pessoas que atualmente moram sozinhas. Idosos, principalmente idosos. São os que mais vivem sozinhos, ou pessoas que optaram por não ter um companheiro e optam por morar sozinho, ponto. Os jovens que saem às vezes da casa dos seus pais optam por morar sozinho. Mas isso não significa que você tem que se isolar totalmente. Então mantenha um vínculo social, não se isole, tá bom? Então a nossa conversa de hoje é essa. Mas eu quero aqui dar um bônus extra, que eu gosto bastante de falar. Quero falar um pouquinho para os jovens estudantes, ou não tão jovens, né? Vou passar para vocês uma técnica chamada de Pomodoro. Agora eu esqueci o nome do pesquisador, criador dessa técnica, que é um nome estrangeiro. Eu tenho dificuldade com outro idioma, é uma coisa que eu preciso melhorar. Então esse técnico, em 1990, esse pesquisador, um escritor, ele descobriu assim, uma técnica para que a pessoa estude com eficácia. Não adianta você se debruçar em cima dos seus livros. Os jovens que estão voltando à escola agora, vão enfrentar vestibular, talvez, fim de ano, né? Não adianta você se debruçar horas e horas ali, lendo. Aqui meu caderninho está cheio de anotação, né? Nem eu sei mais o que eu escrevi aqui, mas enfim. E não guardar aquilo, não ter um bom proveito. O nome dessa técnica é técnica Pomodoro. Você pode colocar no Google lá. Pomodoro, que parece uma marca de tem um extrato de tomate, alguma coisa. Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Ele falou assim, ele fez uma conclusão assim. Estude 25 minutos. Quer dizer, antes disso tem um detalhe. Você precisa, em primeiro lugar, descobrir qual é o melhor horário do dia que você consegue ficar focado, concentrado naquilo que você está lendo e estudando. Tá? Qual é o melhor horário? Cada pessoa tem um horário. Algumas é de manhã, outras de tarde e outras à noite. Quando eu era jovem, criança ainda, era de manhã. De tarde não entrava mais nada na cabeça. Atualmente é muito estranho, mas o meu horário é depois das 11 da noite. Antes eu não consigo. Porque antes vai tocar o celular, alguém vai bater na porta, tem a TV, tem o filho, tem o almoço, tem a casa, um monte de coisa. Então eu não, mesmo se eu desligar o celular, eu vou ficar olhando para ele e vou ficar pensando que tem alguém mandando uma mensagem, que tem uma coisa nova, que tem uma notícia nova na internet, enfim. Então, cada um tem o seu horário. Eu descobri o meu horário. Depois das 11 horas é o horário que eu consigo estudar melhor, captar melhor. E eu faço as minhas provas online na minha faculdade ali e tenho conseguido as melhores notas nesse horário. Olha que coisa. Então você tem que descobrir o seu horário, primeiro ponto. Estude 25 minutos focado no que você está lendo ou estudando. Estudou 25 minutos, pausa de 5 minutos, vai tomar uma água, vai olhar a janela, vai fazer alguma coisa, conversar com alguém. Totalmente fora daquilo que você está fazendo. Aí você retorna. Estude mais 25 minutos. Vai cansar, mas segundo eu faço, você já vai estar cansado, porque o nosso cérebro cansa. Estudou mais 25 minutos, deu, parou, 5 minutos, para de novo, vai dar uma folga, vai fazer um lanche, enfim. Então a técnica é essa. Aí você vai descobrir a sua capacidade de concentração, de foco. Algumas pessoas trocam essa técnica por 50-10. Estudam 50 minutos direto, focado ali, é bastante tempo. 50 minutos você ficar absorvendo um conteúdo ali. Depois para 10 minutos. Se tiver condições de voltar, retorna.
É simples, mas funciona. Eu já experimentei e deu certo. E deu certo, porque quando você consegue isso, você vai ter mais sucesso nos seus aprendizados, nos seus estudos, tá bom? A dica era essa. Espero que tenha gostado, que seja de proveito. Aqui a gente sempre tenta, né, divulgar, compartilhar o nosso conhecimento para todos vocês, certo? Agora eu vou chamar aqui o nosso e apresentar para vocês. Para quem ainda não conhece, nosso pastor Getúlio, que vai dar continuidade à nossa programação. Obrigada, pastor. Obrigado, Felipe. Boa noite para vocês. Boa noite. Nem precisaria falar muito, né? Precisa? Estamos craques aqui já. Como é bom aprender, né? A gente tem muito que aprender ainda. E os dias, eles são cada vez mais desafiadores. Então, naturalmente, nós aprendemos cada vez mais. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem reflexiva a respeito do tema que vai abordar um pouquinho sobre anemia. O que será que isso tem a ver com Deus, né? A última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre essa situação, né? O que a questão de saúde, o que isso tem a ver com Deus? Uma pergunta que você pode fazer, muitas vezes, para solucionar e até tentar encaixar, muitas vezes, o conhecimento a respeito da natureza espiritual da nossa vida. Aliás, nós temos que cuidar da nossa saúde e a parte espiritual faz parte dela. Todos concordam? Sim? Cuidar da sua saúde espiritual faz parte do seu bem-estar, não faz? Mas, Muitas pessoas sofrem hoje, na sua rotina de vida, porque não tem espaço para Deus, né? Não tem espaço para Deus. Muitas pessoas sofrem a míngua, porque não tem espaço para Deus. A gente tem espaço para tantas coisas ao longo do dia, né? E o espaço para Deus também é importante, também é essencial. Hoje eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, vou pedir a sua participação, inclusive, para quem está aqui presente, que estiver a Bíblia com você, vai me ajudar com a leitura de algumas passagens que eu separei aqui para nós. Hebreus capítulo 9, verso 12. Quando aqui foi falado sobre anemia, sobre sangue, o que a Bíblia fala sobre um verdadeiro sangue? Hoje eu queria falar sobre o sangue de Jesus. O seu significado, no sentido assim mais amplo, não vou entrar assim a fundo, mas biblicamente a palavra sangue ela tem uma intenção de falar, de trazer a ideia de vida. Então, sangue na Bíblia também traz ideia de vida. Desde a entrada do pecado, o homem começou a sofrer alguma, vamos chamar assim, de uma degradação, tanto física, se sofremos de anemia por causa do pecado. Biblicamente a explicação é essa. É falta do ferro? Também, mas a origem disso é o pecado. Se sofremos de perda de memória, por causa do pecado. O pecado trouxe esses problemas, que começou lá no jardim do Éden com Adão e Eva. A desobediência aqui na terra. O pecado ele traz suas consequências. E uma delas é o que a gente está falando hoje, o assunto sobre anemia. Né? Anemia. Tem muitas pessoas sofrendo de anemia espiritual. Né? Muitas pessoas acabam sofrendo de anemia espiritual. Mas existe algo muito interessante. Por quê? Porque desde a entrada do pecado até a morte de Cristo, o ser humano ele usava uma didática que Deus havia dado para eles, que era uma didática de sacrificar animais e usar desse sangue de animais como um símbolo de remissão dos pecados. Então, desde o Éden, houve esse sacrifício, até Jesus Cristo, eles tinham uma prática, eles usavam essa prática dentro do santuário. No santuário, eles traziam um animal, colocavam no pátio, ele tinha um móvel, esse móvel ele era representado ali como altar de sacrifícios, ali era feito o sacrifício, e ali o animal era queimado, e o sangue era levado para dentro do santuário, como um símbolo de registrar ali aquilo que havia acontecido lá no começo. Porém, o que nós vamos ler agora vai nos mostrar uma coisa muito importante a respeito do assunto. Hebreus 9, verso 12. O verso 12 diz assim: não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, ou seja, não é por meio de sangue de animais, ou seja, o que acontecia lá no Antigo Testamento. Não é por meio desse sangue, isso aqui é uma negação, ok? Não é por meio desse sangue de bode ou de bezerros, mas é pelo seu próprio sangue. Está falando de Jesus.
ele entrou no Santo dos Santos. Não sei se na sua Bíblia fala Santo dos Santos, mas talvez tenha alguma versão que fala o santuário, porque a palavra aqui ela se refere ao santuário e não ao Santo dos Santos, onde era feita a expiação dos pecados. Ou seja, vou repetir aqui, é pelo sangue de Jesus, pelo seu sangue que ele entrou no santuário e não pelo sangue de animais. Ou seja, está falando de um assunto trazendo de Jesus como sendo o sumo sacerdote ou sacerdote, que quando o sacerdote entrava no santuário, ele entrava lá no Antigo Testamento pelo sangue dos animais. Só que agora Jesus, quando ele entrou no santuário, que no céu há um santuário, um bom tema para um dia fazer aqui, né? No céu há um santuário no céu, que Cristo entrou lá pelo seu sangue, não por sangue de animais. Ou seja, o sangue que Cristo derramou era o verdadeiro sangue, ou o sangue ideal. Não era um sangue terceirizado. Alguém aqui usa cheque? Ou já usou cheque para pagar a conta? Já usaram cheque aquele sem... Como é que é? É mesmo? Sem fundo? Aquele predatado. O cheque adventista, há de vir um dia. dia. Ou o cheque adventista, ele voltará. Né? Já usaram esses cheques ou não? Ou já receberam um cheque de alguém assim? Qual a intenção de você usar um cheque pré-datado? É pagar uma conta e ter o usufruído do produto, mas sem ter o dinheiro na hora. Certo? O cheque ele era usado, e talvez às vezes ainda hoje é usado, bem menos, nesse sentido. Você pagava, mas ainda não pagava, entre aspas, ficava lá. O sangue de animais, lá no Antigo Testamento, ele representava esse cheque pré-datado. O cheque pré-datado, que quando o animal era morto no Antigo Testamento, lá no santuário, era um cheque pré-datado, porque um dia a conta ia ser paga. E a conta ela foi paga quando Jesus morreu. Então, nesse contexto de Hebreus 9:12, é o que nós estamos lendo aqui sobre o sangue de Jesus. Mas olha o que o texto segue dizendo. O verso 12. Uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, verso 13. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação de carne. Ou seja, o sangue que foi usado como pagamento, ou a purificação do pecado, olha o 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Paulo está dizendo em Hebreus que o sangue de Cristo, ele era o sangue, esse é o ideal, que iria purificar toda a carne, porque o cheque pré-datado tinha um valor, mas ele não pagava a conta. Mas o sangue de Cristo iria pagar essa conta. A gente está falando de anemia, né? Anemia é falta de sangue. Sim. Certo? Mas tem um sangue que não faltará. Amém. É isso que ele está dizendo aqui. O sangue dos bodes era um sangue que ele era um cheque pré-datado. Mas quando o dinheiro caiu na conta com a morte de Cristo, houve um sangue que a partir dali nunca mais iria faltar. Olha só o que nós vamos ler agora. Olha Hebreus 10, verso 4. Vou pedir para alguém ler para mim, alguém que está aqui presente. Hebreus 10, verso 4. Quem encontrar aqui já pode fazer a leitura. Hebreus 10, verso 4. O pessoal não quer ler, então eu vou ler aqui. Verso 4 diz assim, ó. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ou seja, é impossível que o sangue de bodes remova pecados. Ou seja, é impossível que um cheque pré-datado pague a conta. No contexto espiritual, o sangue de bodes que está se referindo aqui é o lá no Antigo Testamento, que eu falei antes. É impossível que esse sangue pagasse mesmo o pecado. Ele era apenas um cheque pré-datado. Mas o sangue de Cristo não seria. Porque olha só o que diz no verso... Hebreus 10, verso 19... Agora avançando, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de quem?
que eu peguei um assunto aqui aleatório não, mas ele é, para puxar a ideia da anemia, eu tentei pegar um assunto que falasse sobre o sangue de Jesus, né? Só que o sangue de Cristo, para fazer sentido, ele era usado no santuário. Antes de Cristo, o santuário existia no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, como homem. Só que todo o sacrifício que foi feito no santuário, vou dizer aqui, desde Adão para frente, porque Adão também não tinha um santuário, como em Moisés, mas o sangue foi derramado. Eles tinham essa prática. Abel é uma prova disso, morreu, que fez esse sacrifício. Mas a grande questão desse texto aqui é mostrar para nós o seguinte: uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santuário, numa parte onde se chamava o Santíssimo. Somente um homem poderia entrar, e era o sumo sacerdote. No Santos dos Santos, ou seja, no dia da expiação pelos pecados, ok? Uma vez por ano. Todo ano era feito os sacrifícios. Uma vez por ano era feita a limpeza. Que somente um homem poderia entrar. Sumo sacerdote. E para entrar no Santíssimo, somente ele. Se qualquer outro ser quisesse vou entrar aqui porque eu quero entrar, ele era fulminado. O verso 19 que nós vemos agora, ele diz que você não precisa mais do sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Tu precisa agora de um outro ser. E ele fala, o sangue de Cristo. Antes, os nossos pecados, ele era terceirizado pela morte dos animais. Depois da morte dos animais, esses nossos pecados, eles ainda eram passados pela purificação do dia da remissão ou do dia da expiação. Mas um homem entrava lá para interceder por você. Um exemplo, ok? Um homem entrava e fazia toda a remissão do povo. Agora, meus irmãos, não era mais preciso disso. Por quê? Porque a conta foi paga. E agora, o recibo dessa conta é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz, ele te dá o direito de você se comunicar com Deus diretamente, sem precisar de um sacerdote. É por isso que Pedro fala que nós somos sacerdócio real nação santa. Ou seja, todos agora são sacerdotes. Porque você pode ir a Deus, não precisa de mim para ir a Deus, ok? Amém por isso. Amém. Nós não precisamos mais dos homens para ir a Deus, mas do sangue, porque nesse sangue não tem anemia, não acaba. O sangue de Cristo, ele vai te dar o direito de entrar no Santo dos Santos, que lá existia a Shekinah, lá existia a presença de Deus. Quantos aqui gostariam de ir na presença de Deus? Todos. Quem está em casa também. Só que se você quisesse ver a presença de Deus lá no santuário no Antigo Testamento, você nunca ia ver. Somente um homem ia ver. E quem era esse homem? Somente o sumo sacerdote. Agora você tem essa condição de fazer. Só que não é por você mesmo, tá bom? Não é pelos teus méritos, porque o nosso sangue ele tem anemia. Nós sofremos de anemia, ok? Mas tem um sangue que nos purifica e nos permite entrar e nos comunicar com Deus, que é o sangue de Jesus. A minha esposa vai ler um texto para nós de João capítulo 6, o verso 53 e 54. Olha o que Jesus fala com relação a ele mesmo. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Meus amigos e irmãos, aqui Jesus falou dele mesmo. O sangue dele dá vida. O sangue dos animais não davam vida, mas o sangue dele dá vida. Só que não é só a vida. Ele te dá o direito de falar com Deus. Sabia de uma coisa? Tem ser humano, vou falar bem sincero aqui, vou bater na mesa. Tem ser humano que se acha tanto, que acha que vai conseguir falar com Deus sem usar o meio chamado Jesus.
o sangue de Cristo da vida, e nós lemos aqui em Hebreus que é pelo sangue dele que nós entramos nos santos dos santos e vemos a presença de Deus. Jesus falou em João 14, verso 6. Eu sou o caminho e ninguém... Lá no santuário, o que representava ver o Pai? Representava a Shekinah, a presença de Deus, uma vez por ano. E agora Cristo fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e não mais os animais. Não mais os animais vão te perdoar os pecados, vão te dar a ideia do cheque pré-datado. Mas eu, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida para vocês, porque o meu sangue vai te dar vida e você vai ver ao Pai. Ou seja, para chegar a Deus tem que passar por Jesus. Vou falar uma coisa bem sincera aqui para você. Deus nem te olha, sabia? Parece estranho o que eu estou dizendo aqui, né? Deus não está nem aí para ti. Tô brincando. Sabe por quê? Mas é quase isso. Porque antes de Deus olhar para você, sabe para quem ele olha? Para quem? Para Jesus. Para Jesus. Isso te dá o direito de falar e orar e ser aceita a tua oração. Isso é um motivo de dizer um amém, não é? Amém. Porque nós sofremos de anemia. Mas no sangue de Cristo não existe anemia. Amém. Amém. Porque ele era o sangue precioso. Amém. O sangue purificador. E ele nos deu o direito agora de todos nós individualmente irmos buscar a Deus e ver ao Pai, a Shekinah, mas pelo caminho chamado Jesus. Eu vou encerrar no último verso de Apocalipse 22, 14, que diz assim: Bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade, ou seja, Nova Jerusalém, pelas portas. Bem-aventurado é aquele que pega... Tu lava a roupa suja? Lava a roupa suja? Sim. E roupa limpa? Não. Feliz é aquele que lava suas vestes, ou seja, sua roupa. Sim. Aonde? O sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. E o que é lavar a nossa roupa suja no sangue do Cordeiro? Oi? É se humilhar diante de Deus, confessando os seus pecados, porque o sangue dele vai purificar Nossos pecados. os nossos pecados. E só por isso nós teremos direito a entrar no céu. Amém. Amém. Então, se nós negamos o sangue de Cristo, sinto muito, não devemos existir como ser humano. Lá no céu não teremos a chance de entrar. Porque somente o sangue de Cristo, que é o verdadeiro sangue, o sangue que nos dá o direito de entrar no céu, conversar com Deus, o sangue que nos dá o direito de pedir perdão por nossos pecados. E é através dele que nós conseguimos chegar até a presença de Deus. Amém. Esse é o nosso maior desejo como ser humano. Se passamos por anemia aqui, existe algo preparado para você e programado e está a teu dispor, que é buscar a presença de Deus. Porque diante de Deus não existe o fracasso, muito menos a anemia. Mas aquele que quiser buscar a Deus por si próprio, aí tem anemia. Não vai alcançar. Somente pelo sangue de Jesus. É por isso que quando nós oramos, a oração ela é feita em nome de Jesus. Porque é pelos méritos dele, meus irmãos, que nós conseguimos chegar até Deus. Amém. Não é méritos de Maria, Francisco, falando aqui, não é pelo méritos de santos, santo isso, santo aquilo, ou pastor isso, sacerdote, não existe nenhum nessa face da terra, alguém que possa nos dar o direito de entrar na presença de Deus se não for por Jesus. Ele falou que é a porta de acesso. Não existe outro ser humano. Amém. Que possamos crer nisso e desfrutar desse privilégio de não sofrer de anemia espiritual, porque temos o acesso ao sangue precioso, maravilhoso do nosso querido Jesus. Amém. Podemos orar para encerrar esse momento? Sim. Você aceita isso no seu coração? Sim. Você compreendeu a mensagem de Deus para essa noite? Sim. Se você sofre de anemia, aqui tudo bem. Há como você recuperar. Mas a espiritual, meu amigo, não há nada que a gente possa fazer, a não ser beber do sangue de Jesus. Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por este momento, Senhor, que nos deu. Aprendemos muitas coisas aqui hoje. Aprendemos como prevenir e até cuidar da anemia.
aprendemos aqui uma receita que pode nos ajudar nisso também, usando produtos naturais. Também ouvimos aqui conselhos, orientações, mas agora ouvimos a Tua Palavra. E nós cremos também, Senhor Deus, que ela pode trazer a esperança ao nosso coração. Principalmente para nós que sofremos de anemia espiritual. Somente no sangue de Cristo nós encontraremos a certeza da purificação dos nossos pecados. O sacrifício de Cristo é único, perfeito e aceito, porque Ele pagou a nossa conta. Senhor Deus, humildemente eu te peço, eu preciso lavar as minhas vestes no sangue de Jesus. Talvez há pessoas aqui que também precisam disso, que elas se sintam, ó Deus, privilegiadas por ter acesso a Ti, por passar pelos méritos do Senhor Jesus. Lava os nossos pecados, ó Deus. Perdoe-nos também por nossas faltas. E nos ajude a confiar cada vez mais no Senhor. Para que todos nós que estamos aqui, tanto aqui como os que estão em casa, possam encontrar no Senhor a esperança e principalmente a certeza, ó Deus, do breve retorno do nosso amado Jesus. Amém. Obrigado por tudo, Deus, e essa oração ela é feita em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. A partir de hoje não temos mais motivos para ter anemia espiritual, viu? Espiritual não.